Olá, pessoal, boa tarde, finalzinho de tarde, né? Início já de noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso Papo de Mãe TDAH, que é o nosso encontro semanal, que acontece toda quarta-feira, mas nessa semana acontecendo na quinta. Seja muito bem-vindo, quem tá entrando, deixa eu só colocar aqui o tema da nossa live de hoje. Muito bom estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar. Na verdade, nós vamos iniciar uma série de lives que nós vamos fazer agora no mês de janeiro e também no mês de fevereiro sobre a relação do TDAH e o contexto escolar. A gente vai falar muito sobre isso agora no final do ano. Vamos falar também no mês de fevereiro, porque as volta às aulas está chegando, né? E ao mesmo tempo que é assim, bom para as famílias, porque as crianças voltam para a rotina, voltam para a escola, né? E aí dá um sossego também para as mães. Mas ao mesmo tempo, é um período muito desgastante, né? Tanto para a criança com TDAH quanto para a família, né? A gente sabe que, infelizmente, muitas crianças apresentam dificuldade na escola por terem TDAH. E nem sempre a gente consegue ter uma relação de parceria, né, com a escola e a escola também com a família. Então tem os dois lados, né? Às vezes a escola está querendo fazer um trabalho e tudo mais e tem dificuldade de fazer, né, ter a família como parceira. E o contrário também acontece, né? A família tá ali disposta a ajudar e tá reivindicando os direitos da criança e às vezes tem dificuldade também de ter a escola como uma parceira, né? Então a gente tem os dois lados e a gente não pode esquecer disso, tá? Por mais que a gente esteja olhando pelo lado, né? Você que é mãe, pelo lado do seu filho, né? Da sua família, a gente não pode esquecer que tem o lado da escola também. Ó, Aparecida, verdade, meu vai para uma escola nova, estou preocupada. Bom, o bom é que a escola é muito parceira. Que bom! Assim, escola nova traz insegurança para todo mundo, né? Para a própria criança, para a gente, para o adulto, mas também é motivador, né? Porque é tudo novo, vamos começar do zero, né? Então vamos ver se as coisas saem diferente. Mas a gente precisa ter alguns cuidados, né? Então não adianta a gente mudar de escola e continuar com os mesmos comportamentos, né? Com as mesmas atitudes. A gente também tem que rever os nossos comportamentos, as nossas atitudes, né, o próprio ajustar o tratamento da criança e buscar essa parceria com a escola. Né? Essa semana eu coloquei, se você ainda não viu, aqui no meu Instagram, no feed do Instagram, tem vários posts falando sobre como você pode criar uma parceria mais saudável, né? Uma parceria com a escola do seu filho. Também tem post falando sobre o que você deve observar quando vai matricular a criança na escola, né? Pontos que são importantes. E a gente vai aprofundar isso um pouquinho hoje, porque hoje a gente vai falar sobre os desafios do TDAH na escola, algumas dificuldades que uma criança ou adolescente com TDAH enfrenta no ambiente escolar, que não necessariamente está ligada à questão da aprendizagem, né? A escola, ela tem ali um objetivo, né, de promover a aprendizagem para a criança, mas a escola não é só isso, né? A escola, ela trabalha a criança como um todo e por ela trabalhar a criança como um todo, ela também vai exigir da criança determinados comportamentos que muitas vezes quem tem TDAH tem dificuldade de se adequar. Então a gente vai discutir sobre isso hoje, vamos falar sobre algumas dificuldades, mas antes, né, de eu começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês, quem puder me responder aí nos comentários, seria o seguinte: até a Aparecida já falou que tá mudando de escola esse ano, mas vamos pensar na escola do ano passado, tá? Vocês costumam ter na escola bons parceiros ou vocês sentem que vocês têm mais dificuldade? Sim, vocês sentem que a escola tá mais próxima de vocês ou mais afastada de vocês? A escola está disponível, mesmo que ela ainda não esteja fazendo tudo que deveria, mas ela é uma escola que está disponível, que está aberta a ouvir, a conversar, ou vocês sentem a escola mais fechada, com mais resistência? O que vocês têm observado aí da experiência de vocês, que são mães de TDAH, né?
Você que é psicóloga, psicopedagoga que está assistindo, se você quiser responder de acordo com o que você tem observado aí das famílias que você atende também, não pode responder baseado nisso. Mas eu queria que vocês colocassem nos comentários se vocês sentem que as escolas que o filho de vocês estudaram até hoje, elas foram mais parceiras ou mais resistentes ao TDAH? Essa é a pergunta que eu queria começar a nossa live de hoje. Quem puder me responder, eu agradeço. Para a gente poder já ó, mais resistente. Vamos ver se mais alguém responde, pra gente ter um parâmetro aqui se é a maioria ou não. Ó, parceiras. Que bom, ó. A Adriana é mãe também, né? Mas é psicopedagoga. Então ela acompanha aí algumas famílias, né? Então ela percebe que as escolas têm sido mais parceiras. Ótimo, ó. Duas opiniões diferentes, né? Vamos ver se mais alguém responde para desempatar. Desempatar essa disputa. O que vocês acham? Que as escolas elas têm sido mais resistentes à inclusão do TDAH ou mais parceiras à inclusão do TDAH? Pois eu vou falar a minha percepção. Deixa eu ver aqui. Ó, por enquanto tá empatado. Tá meio a meio. Então, quem vai desempatar sou eu? Vamos lá. Por que eu fiz essa pergunta? Primeiro, para a gente poder entender, eu acho que as duas respostas, né, elas foram trouxe assim bem forte pra gente isso que eu vou falar, que não existe um padrão, né? Depende de cada escola. Não há assim um consenso de que as escolas estão fazendo um trabalho ótimo de inclusão de TDAH ou que as escolas não fazem um trabalho. Isso vai depender muito da escola que você está colocando o seu filho, tá? Então depende muito da escola, varia muito. E a gente viu aqui só nessas duas respostas o quanto isso ficou meio a meio, né? Ó, a Aparecida colocou, vida diretora da escola antiga, que a escola não estava preparada para receber criança com laudo. Se ela não está preparada para receber criança com laudo, ela tem que fechar as portas, né? Porque é o que mais ela vai receber hoje, né? Não tem jeito. E Adriano, acha que a lei tem deixado as escolas mais abertas de buscar soluções? Sim. Porque havia essa desculpa, né, entre aspas, de que não tem uma lei do TDAH, então por isso a gente não faz, né? Que era uma desculpa esfarrapada, vamos dizer assim, né? Era uma desculpa que não tinha fundamento. Mas muitas escolas se pautavam no fato da gente não ter uma lei específica para TDAH, para não fazer um trabalho diferenciado com a criança com TDAH. Mas hoje, com a lei, esse discurso foi por água abaixo. Então, né, elas não podem mais dizer, ó, agora eu não faço porque não tem uma lei. Não, agora tem. Então, elas acabam tendo que correr atrás aí de colocar em prática o que está na lei, né? Mas, o que eu queria trazer de discussão é que cada escola é uma escola. Seja ela pública, municipal, pública estadual, seja ela particular, né? Independente disso, independente se ela tá no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, enfim, no Sul, no Norte, no Nordeste, não importa aonde essa escola está, não importa se essa escola é uma escola de educação infantil, se é de ensino médio, se é do fundamental, se é uma escola pública ou privada. O que vai fazer a diferença, né, se essa escola vai ser inclusiva para o TDAH, é o quanto a equipe que trabalha nessa escola entende o que é o TDAH e está aberta para aprender sobre como lidar com crianças com TDAH. Porque assim como para a gente não é fácil, assim como para você que é mãe de TDAH não é fácil entender e lidar com o TDAH, para os professores também não é.
Então, quando a gente for falar de desafios do TDAH na escola, a gente vai falar dos desafios que a escola enfrenta, porque você imagina, né? Quem é professor, eu trabalho em escola há mais de 20 anos, a Adriana também, já não sei se ainda trabalha, mas trabalhou em escola, né? Mas quem é professor sabe, ó, a Luana também que está entrando agora, psicopedagoga também, trabalha em escola. Quem é professor sabe das dificuldades que é ser professor, né? Isso independe da escola, independente da escola. Ser professor é um desafio. Oi, Ana, seja bem-vinda. Ser professor é um desafio. E quando você tem ali todos os desafios que estão relacionados à sua profissão, e você ainda tem crianças com dificuldades, né, ou crianças com TDAH, que é o nosso foco aqui, dentro da sala de aula, né, e dentro da escola, que não é só, a inclusão não é só dentro da sala de aula, os desafios aumentam. Então, quando a gente fala de desafios do TDAH na escola, a gente também tem que olhar pelo olhar da escola. Por isso que quando eu falo com as mães, né, que elas falam assim, ah, mas que a escola não está fazendo, a escola isso, a escola aquilo, eu sempre oriento que a mãe vá à escola, pelo menos no primeiro momento, desarmada. Porque se ela for nessa ideia de que ela, sabe, tem que cobrar e tem que fazer e tem que, ela vai se frustrar e ela vai se estressar e ela vai encontrar na escola maiores resistências. Então a parceria é uma via de mão dupla, né? Não existe parceria onde a escola faz tudo pro meu filho e eu não faço nada. Ou eu faço tudo pro meu filho e a escola não faz nada. Parceria é uma via de mão dupla, onde existem as responsabilidades da família, existem as responsabilidades da escola e cada um cumprindo as suas responsabilidades estão fazendo o melhor para a criança. Esse é o objetivo de uma parceria, esse é o foco de uma parceria. E o que muitas vezes eu vejo é ou famílias colocando a culpa na escola, cobrando da escola algo que a própria família não faz, ou a escola fazendo isso, jogando na família uma responsabilidade, né, de que ela tem que resolver, ela tem que fazer e se isentando de tomar determinadas atitudes dentro da própria unidade escolar. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, né, diante desses desafios que são enormes, é a gente conseguir baixar a guarda, não no sentido de ser passivo, mas no sentido de entender que existem os dois lados. Existe dificuldade para você que é mãe de encontrar uma escola boa para o seu filho, uma escola que seja acolhedora, né, uma escola que saiba lidar com seu filho, né, um professor que seja parceiro. A gente sabe que a família tem dificuldade de encontrar essa escola, mas a escola, por outro lado, também tem as suas dificuldades, né? Então, nós temos uma lei de TDAH que ela tem 1 ano que ela foi promulgada, só que em 1 ano ela ainda não teve as regulamentações, porque toda lei, quando ela é promulgada, ela precisa de regulamentação para que ela possa receber diretrizes de como ela será colocada em prática. E a gente ainda não tem isso. Isso não quer dizer que a lei não tem que ser colocada em prática, tá? Só que a gente ainda não tem uma regulamentação nacional que vá nos dizer de que forma o que está escrito na lei vai ser colocado em prática. E isso acaba gerando uma série de dificuldades. E uma escola, para fazer um trabalho de inclusão, não é simplesmente por força de lei. A lei, ela vem, ela tem que existir e ela vai pressionar a escola, mas não é porque uma lei foi assinada que no outro dia eu vou ser uma professora que sei lidar com TDAH. Isso não vai acontecer. Todo processo, toda mudança, ela exige um processo. E todo processo não é de um dia para o outro. É claro que algumas coisas a gente pode começar a fazer agora, né? Muitas escolas estão se preparando, se organizando para voltar às aulas agora no início de fevereiro. Algumas estão fazendo formação com seus professores, né? Outras estão fazendo capacitações e tudo mais. Será que alguma dessas escolas está fazendo capacitação de início de ano na área de inclusão? Ou será que são capacitações mais gerais, são capacitações voltadas mais para a área de planejamento? Então, assim, a gente precisa entender que uma mudança de mentalidade pedagógica,
é uma mudança que não é de um dia para o outro e que envolve investimento, sim, investimento de tempo, né, de conhecimento ali, mas também investimento financeiro, que a escola vai ter que dispor. Então, tudo isso precisa ser pensado. Mais uma vez, eu não estou dizendo que o fato da gente considerar as dificuldades que a escola enfrenta, que a gente vai ter que aceitar um trabalho mal feito com o nosso, né, com a criança, não é isso. Mas a gente precisa entender que existe um tempo para que as coisas comecem a mudar. E as coisas vão começar a mudar a partir do momento que a gente começa também a cobrar. E essa cobrança, ela não pode ser uma cobrança simplesmente com a faca no pescoço da escola. É uma cobrança na parceria, né? Então, nós estamos fazendo a nossa parte enquanto família, então, estamos oferecendo o tratamento adequado para a criança, mas além desse tratamento que a gente oferece, dentro do ambiente escolar, a escola precisa fazer algumas modificações. E isso a gente vai entender que nem toda criança vai exigir da escola que haja essa modificação. Algumas sim e outras não. Por exemplo, eu atendo várias crianças com TDAH, né? 95% dos meus pacientes hoje têm TDAH. E eu vou dizer para vocês, eu não tenho paciente com dificuldade de aprendizagem. Não tenho paciente com dificuldade de aprendizagem tendo TDAH. Tem aquele paciente que precisa da mãe sentar junto para estudar, tem uma dificuldade de organização, mas dificuldade de aprendizagem eu não tenho. Então, se a gente for pensar nisso, há uma variedade muito grande de perfil de crianças com TDAH, de perfis, né, de crianças com TDAH, e cada criança dessa vai ter uma dificuldade específica que vai exigir da escola uma resposta diferente. Deixa eu colocar aqui, peraí, deixa eu só ver os comentários aqui, ó. Luana falou, não é brincadeira não, é verdade, né? Trabalhar em escola não é mole não. Ó, vem a lei, mas não vem os recursos, infelizmente. Então, Luana, quando a lei ela é promulgada, qual é o segundo passo, né? O segundo passo são as políticas públicas, né? São os desdobramentos da lei. São as regulamentações para que essa lei seja colocada em prática. Como ela vai ser colocada em prática? E a regulamentação, ela prevê, não no documento em si, mas ela vai prever dentro da política pública os recursos que vão ser disponibilizados, tá? Só que aí a gente ainda tá nesse processo aí, ó. Você acha que tem diferença entre escola municipal e estadual? Tenho ouvido que municipal é melhor para crianças com algumas dificuldades. Carla, não sei se você estava aqui no iniciozinho, mas eu fiz esse comentário no início. Não tem diferença entre escola municipal, estadual, federal, escola particular, escola... Não é o fato de ser pública ou privada, ou municipal ou estadual, que vai fazer a diferença. O que faz a diferença é a escola em si, entendeu? Porque a gente pode ter dentro do mesmo município uma escola municipal ótima e uma escola municipal não tão boa. A gente pode ter uma escola estadual ótima e uma escola estadual não tão boa. Uma escola particular ótima e uma escola particular não tão boa, no sentido da inclusão do TDAH, tá? Então, isso varia muito de escola para escola, não é porque é estadual ou porque é municipal. O que eu posso te dizer da minha experiência de 20 anos, mais de 20 anos na área de educação, trabalhando diretamente com professores, na região que eu moro, tá? Na cidade, no município que eu trabalho, na região que eu moro, ok? Eu moro na cidade de Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, que fica na região dos lagos, né? Que pega ali Saquarema, Araruama, Iguaba, São Pedro, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Búzios. Então, esses municípios assim. O que eu percebo da minha região, tá? É que as escolas municipais... Escola municipal não, desculpa. A escola pública, ela tem uma tendência maior a ser mais inclusiva do que as escolas privadas. Isso não é uma regra, tá? É uma percepção minha, uma percepção geral. Mas é claro que há diferença entre escola para escola, tá? Tem muita diferença sim. É porque nas escolas municipais há mais capacitação, tem cursos, tem reuniões, tem uma série de mecanismos que às vezes a escola particular não tem. Tá bom? Mas isso não quer dizer que a escola particular não seja inclusiva. Pelo contrário, tem escolas que são ótimas, tá?
Então vai depender muito de uma escola para outra. Então, quando a gente fala de desafios do TDAH na escola, a gente fala tanto os desafios que a própria escola vivencia, e a gente também fala dos desafios que as famílias vivenciam, né? É muito comum crianças com TDAH serem trocadas de escola durante o ano, né? A cada final de ano. Então, um ano tá numa escola, no outro ano tá na outra escola. E isso muitas vezes acontece ou porque a criança, né, teve uma dificuldade de adaptação ali, a escola não soube fazer um trabalho, enfim, ou até fez, mas não funcionou muito bem. Teve alguma coisa que não deu certo, entendeu? E aí, opta-se por trocar de escola. Trocar de escola é uma opção? Sim, né? Principalmente quando a criança não está feliz naquele ambiente, né? Mas a gente precisa, antes de trocar de escola, primeiro, identificar, né, como é que tá essa criança nesse ambiente. Isso é uma coisa que a gente precisa levar em consideração, né? Eu tenho um paciente, por exemplo, que foi trocado de escola no meio do ano, inclusive até de município, né? Mudou de escola por uma questão mesmo da criança estar em sofrimento na escola que estava. Então, não tem por que você esperar o ano inteiro, né, levando aquele sofrimento até o final do ano com aquela criança, se você vê que não vai ter uma melhora, não vai ter uma mudança. Então, optou-se por mudar de escola e foi bom para a criança, porque deu uma oxigenada ali, ela encontrou outras pessoas, um outro ambiente, então foi bom. Então, quando a gente vai pensar na mudança de escola, a gente tem que pensar que não é só tirar uma criança de uma escola e colocar em outra, né? Envolve também a gente perceber que escola é essa que a gente está levando, né? Será que essa escola ela tem um perfil diferente da escola que meu filho estava? Né? A gente precisa se perguntar essas coisas, procurar saber essas informações também, né? Avaliar o que não deu certo também nessa escola que meu filho estava para que eu possa mudar para uma outra escola, né? Porque muitas vezes, gente, eu trabalho, como eu falei, né? Eu tenho experiência em educação, então eu posso falar dos dois lados. Só não posso falar do lado de mãe, porque eu não sou mãe de TDAH, mas eu sou tia, né, de uma menina com TDAH que, enfim, eu acompanhei todo o processo escolar dela, então eu posso falar como alguém que acompanhou o processo. Mas eu posso falar como psicóloga, né? Mas eu posso falar como professora, como orientadora, como uma pessoa que vivencia o ambiente escolar. Eu tô 4 dias da semana dentro de uma escola, né? Tanto a escola de lá de creche dos pequenininhos, quanto dos maiores, vai até o 9º ano. Então eu tô ali e eu vejo muitas vezes, né, a gente ter famílias que cobram que a escola faça o trabalho, que a escola isso, que a escola aquilo, que a escola aquilo outro, e realmente tem que cobrar. Mas quando você vai conversar com a família, a criança não está tomando medicação que deveria estar tomando, a criança não está fazendo a terapia que deveria estar fazendo, a criança não está em tratamento. Então, assim, eu sei que o tratamento do TDAH nem sempre é acessível para todos, eu entendo isso, mas eu também vivencio uma realidade que muitas vezes o tratamento não está sendo oferecido não é por falta de condições, entende? Às vezes não é porque ou você não acredita naquilo, ou você não quer fazer, ou você acha que é o outro que tem que resolver o problema. Então, assim, quando a gente vai cobrar da escola, a gente tem que estar com o nosso dever de casa feito. Assim como eu falo para os professores, a gente vai cobrar da família, a gente vai tomar determinadas atitudes, mas a gente tem que estar com o nosso dever de casa feito. Então, se eu, professora, não estou fazendo o mínimo do que eu tenho que fazer para tentar incluir essa criança na minha sala de aula, eu não posso jogar essa responsabilidade na família. Então, primeiro eu tenho que tentar todas as possibilidades, e se eu não conseguir dar conta, aí eu chamo essa família para tentar, junto com ela, encontrar uma estratégia, entendeu? Então, assim, tanto do lado da família quanto do lado da escola, a gente tem que fazer a nossa parte, porque você imagina, você, mãe de TDAH, tem um filho com TDAH em casa e muitas vezes você está estressada, cansada,
Eu sei porque eu converso com mães todos os dias. Todos os dias. Se você tá estressada, cansada, querendo jogar a toalha, desistir, porque você não aguenta mais, você perde a paciência, etc. Com uma criança, o seu filho, você imagina uma professora dentro de uma sala com 25, 30, que tem o seu filho com mais 2, 3 com TDAH, outro com TOD, outro com não sei o quê, outro sem a gente saber o que é. Então, assim, é desafiador também para professora, né? Assim como você, mãe, se sente sozinha muitas vezes e lidar com isso tudo, a professora também muitas vezes se sente sozinha dentro da sala de aula para lidar com isso tudo, né? Porque às vezes dentro da escola ela também não tem ajuda. Então, a gente precisa sempre levar tudo isso em consideração, tá? Mas o que a gente tem que ficar de olho é que, independente das minhas dificuldades como mãe ou das minhas dificuldades como professora, né, da dificuldade da escola, eu preciso olhar para essa criança. E as pesquisas apontam que o maior ingrediente, ou o melhor ingrediente, né, para que uma criança com TDAH tenha sucesso na escola, não é a infraestrutura, não é o quanto a escola tem de atividade diversificada, salas, ambientes, etc., computadores e coisas assim. Não é nada disso. Não é se a escola é grande ou pequena. É se o professor tem uma relação positiva com o aluno. Então, se eu puder dar uma dica para vocês, né, de como escolher a escola do seu filho, você vai olhar o espaço físico, você vai olhar a parte pedagógica, você vai olhar a parte de regras da escola, você vai olhar isso tudo. Você pode olhar isso tudo, mas principalmente, você vai olhar o número de alunos na sala, se a escola é grande, se é pequena, você vai olhar se tem monitor, se não tem monitor, você vai olhar isso tudo. Mas o mais importante é você olhar o professor que vai pegar o seu filho. Se esse professor tiver uma relação positiva com o seu filho, isso isoladamente já é um grande avanço. Por quê? Porque se esse professor tiver uma relação positiva com o seu aluno, esse professor, com certeza, ele vai buscar alguma estratégia para ajudar o seu filho. Se esse professor tiver uma relação positiva, ele pode não entender nada de TDAH, ele pode não saber lidar com TDAH, mas se ele tem uma relação positiva, ele vai criar vínculo com o seu filho. E o TDAH, o grande lance do TDAH na escola é a gente encontrar um ponto de motivação, porque a motivação interna dele está prejudicada por conta do TDAH. Então, se a gente encontra dentro do ambiente escolar um ponto de conexão, um ponto de vínculo, de motivação, e esse professor pode ser esse ponto, e deve ser esse ponto, a gente consegue que essa criança ela tenha mais engajamento nas atividades, ela consiga superar até as suas dificuldades. Então, o professor, ainda que ele não entenda nada de TDAH, se ele for um professor que estabelece relações positivas com os seus alunos, ele vai ser um professor respeitoso. E ele vai ser um professor inclusivo. E ele vai, com certeza, de alguma forma, tentar ajudar o seu filho. Mesmo que ele ainda não saiba como fazer, tá? Então, a gente pode ter escolas que os professores já fizeram, sei lá, 10, 15 cursos sobre TDAH. E ainda assim não ser uma escola inclusiva. Porque o que vai trazer, né, a questão da inclusão para dentro do ambiente escolar é como as pessoas do ambiente escolar, né, os professores, os funcionários, eles vão se relacionar positivamente com os alunos e com as famílias, né, porque as famílias também fazem parte. Então não é um curso que vai mudar, que vai deixar um professor inclusivo. O curso é importante, sim, para ele entender como funciona o TDAH, para ele aprender estratégias para lidar com o TDAH, mas ele não vai ser só um aplicador de técnicas. Ele precisa ser um ser humano,
né? E um ser humano que se relaciona positivamente com o outro. Se ele for esse ser humano que se relaciona positivamente com o outro, já é meio caminho andado, né? Então, as pesquisas apontam isso, né? Que o ingrediente que é mais importante dentro do ambiente escolar para que o seu filho tenha sucesso na escola é o professor. Então, fica a dica aí para as mães, né? Não cria guerra com o professor. Acolhe o professor e seja parceiro dele, entendeu? Entenda as dificuldades que ele passa dentro da sala de aula e esteja ali disponível para ajudar. Porque isso vai aproximar você desse professor. Porque muitas vezes o professor está dentro da sala de aula querendo ajudar o seu filho, mas ele tem mais 30 para dar conta, e tem o conteúdo para dar, e ele tem um monte de coisa para fazer, e tem o outro que está lá, que também tem sei lá, uma deficiência, uma necessidade especial, e tem um outro que tem problema de comportamento, e ele não consegue. E ele se vê sozinho. Entende? Então, invista no professor, porque é ele que vai transformar a vida do seu filho na sala de aula. Não é se a escola tem biblioteca, se a escola tem sala de informática, se a escola tem quadra. Tudo isso é importante, é bom, faz bem para o ambiente escolar, né? Você ter atividades diversificadas e tudo mais, mas não é isso que vai fazer a diferença. A grande diferença está no professor, né, que vai trabalhar com o seu filho, né? Se a gente puder, né, tiver a oportunidade de escolher o professor, ótimo, né? Mas nem sempre a gente tem essa possibilidade, né? Às vezes é aquele que tem e ponto final. Mas se você tem possibilidade de escolha aquele que é mais positivo nas suas relações, tá? Agora, a gente falou da dificuldade da escola, da dificuldade das famílias e das crianças, né? Eu coloquei uma caixinha de pergunta essa semana e algumas pessoas colocaram, ó, dificuldade na leitura, dificuldade na escrita, dificuldade a matemática não apareceu não, mas acontece também. Dificuldade de fazer amigos, né? Dificuldade porque é excluído das amizades da escola, dificuldade de lidar com prazos, dificuldade deixa eu ver a outra, de copiar as coisas do quadro, da agenda, enfim. Se eu for perguntar aqui para vocês, eu tenho certeza que vai aparecer um monte, né? Quem quiser colocar aí, pode colocar. Qual a maior dificuldade que seu filho enfrenta no ambiente escolar? Mas o que a gente tira dessas respostas é que a dificuldade que o TDAH enfrenta na escola não necessariamente é uma dificuldade relacionada à aprendizagem, tá? A gente tem uma quantidade grande, né, cerca de 65%, né, de crianças com TDAH, elas vão apresentar alguma dificuldade na leitura, na escrita, na matemática, mas a dificuldade do TDAH nem sempre está relacionado à questão da aprendizagem. Algo muito comum, né, que acontece na escola e que afeta muito o TDAH, que é um desafio para o TDAH, são as questões relacionadas à socialização, né, o relacionamento social e as habilidades sociais. Então é muito comum você ver crianças com TDAH terem muitos problemas na escola relacionado a fazer amigos, a manter amizades, né? E isso traz um sofrimento para a família, porque está vendo a criança isolada, a criança sendo excluída muitas vezes, mas também traz um sofrimento muito grande para a criança. Então, além da questão da aprendizagem, a gente tem as dificuldades de relacionamento dentro da escola. A criança tem dificuldade de se relacionar com outras crianças, tem dificuldade de se relacionar com os adultos, e isso também é um problema. Além disso, a gente também tem no TDAH, dentro da escola, um problema de comportamento, principalmente quando a gente está falando de crianças que têm, né, o TDAH do tipo mais hiperativo, impulsivo, né? Que muitas vezes tem problemas de comportamento,
de conseguir ficar sentado na hora que tem que sentar, de conseguir ouvir, né? Sem interromper, a questão também de briga, né? De conseguir aceitar, né, a opinião do outro, a vez do outro, de obedecer regras, seguir regras dentro do ambiente escolar. Isso também acontece com o TDAH. Então, o TDAH, ele tem muitos desafios dentro da escola. Muitos desafios. E a gente não pode achar que todos vão ter as mesmas dificuldades, né? Então, como eu falei, eu tenho crianças com TDAH, meus pacientes não têm dificuldade de aprendizagem, mas têm dificuldade nos relacionamentos. A maioria deles tem dificuldade nas habilidades sociais, tem dificuldade de fazer amigos, tem dificuldade de manter amizade, às vezes são excluídas na sala de aula pelos coleguinhas, né? E eu tenho poucos, que têm problemas de comportamento, né? Crianças que têm ataque de raiva dentro da sala, que enfim, grita, chora por determinadas situações. Então, eu tenho também crianças com TDAH nesse perfil, tá? Qualquer coisa briga com o colega, e aí briga mesmo de sair no tapa. Então, essas diferenças precisam ser olhadas de forma diferente. Então, vocês entendem que não é uma coisa padrão? Se eu for pegar uma escola para dar um curso de TDAH, eu preciso levar em consideração os aspectos da aprendizagem, os aspectos dos relacionamentos, das relações sociais e os aspectos do comportamento da criança. Eu preciso capacitar esse professor nessas 3 vertentes. Porque se ele aprender a lidar com a criança, fazer adaptações, né, para ajudar a criança na aprendizagem, mas se a criança tiver problema de relacionamento, a criança está sendo excluída dentro da escola, isso também é um problema, isso vai afetar a aprendizagem dela. Se a criança está tendo um problema de comportamento, né, toda hora briga, e isso também vai afetar a aprendizagem dela. Então, assim, a gente precisa olhar para a criança como um todo. E uma outra coisa que a gente precisa entender, você que é professora, né, que está aqui, a escola precisa entender. Uma criança, quando ela apresenta um problema de relacionamento dentro da escola, isso é problema da escola, sim. Se a criança está apresentando um problema de comportamento dentro da escola, isso é um problema da escola, sim. É claro que não é só da escola, né? Mas é um problema da escola. Porque a gente não pode, assim, a criança brigou na escola, escola. Vou chamar a atenção da criança, vou brigar, vou botar de castigo, sei lá o que eu vou fazer. E depois eu chamo a mãe para a mãe resolver o problema em casa. Gente, não vai resolver. Não vai resolver. O ambiente onde o problema está acontecendo é o ambiente da escola. E a escola tem que usar a estratégia para lidar com esse problema na escola. Não é em casa que eu vou resolver o problema da escola. Entende? A terapia da criança ajuda, a medicação ajuda, a mãe em casa ajuda, mas não resolve o problema que é da escola. Então, dentro da intervenção que a gente vai fazer com a criança com TDAH dentro do ambiente escolar, vai envolver as questões comportamentais, as questões relacionais, as questões de aprendizagem, e tem que envolver a escola e a família. Porque não dá para a escola empurrar o problema para a família resolver e nem dá para a família empurrar o problema para a escola resolver sozinha. É uma via de mão dupla. E se os dois lados não estiverem fluindo, não vai funcionar. Tá? Então, assim, eu vejo muitas vezes isso. Ah, a criança brigou, tá brigando todo dia, chama a mãe, fala com a mãe que a mãe vai resolver. E a escola não faz nada para resolver o problema. A escola, apesar dela ter um objetivo pedagógico, né, de aprendizagem e tudo mais, ela tem que olhar a criança como um todo. A criança não é só cabeça, cérebro que vai aprender, que vai decorar, que vai... Não, a criança é tudo. Ela é emoção, ela é comportamento, ela é cognição, ela é a parte social, ela é tudo. E a escola tem que lidar com tudo isso. Se a criança está sendo... Eu vou dar um exemplo para vocês, uma paciente minha. 6º ano. Então, já tem aquela mudança, né, para 6º ano. Quando chegou no 6º ano,
o que estava acontecendo? Ela era uma menina que vinha com a mesma turma já há alguns anos, então ela conhecia aquela turminha, né, a maioria dos alunos, há muitos anos, já estudou vários anos com essa mesma turma. E ela tinha as amizades com as meninas. Sempre teve facilidade de amizade com as meninas, nunca teve problema com isso. Quando chegou no 6º ano, o que começou a acontecer? Ela começou a ser excluída pelas amigas de anos dela. As amigas começaram a deixá-la de lado, a não sentar perto dela, ela começou a ser excluída. E por que ela começou a ser excluída? Porque as meninas são ruins? Não. Por quê? Porque a minha paciente com TDAH, ela é extremamente imatura. Então ela está no 6º ano, mas ela tem uma cabeça de uma criança de 7, 8 anos. O nível, o foco de interesse dela nas conversas, o tipo de brincadeira. Então ela gosta de brincar de boneca, ela é toda infantil ainda. E as meninas, colegas dela, já estão naquela fasezinha de olhar para os garotinhos, já estão com a cabeça à frente. Então, elas não estavam conseguindo conciliar, né, o foco de interesse de cada uma delas, né, com essa minha paciente. E isso fazia com que elas deixassem a minha paciente de lado. A mãe me procurou, relatou o que estava acontecendo e tal, e com uma preocupação muito grande, a gente começou a trabalhar com a paciente as habilidades sociais e tudo mais, a gente foi trabalhando com ela no consultório, mas eu conversei com a mãe e orientei a mãe como ela ia conversar com a escola para mostrar para a escola que a escola tinha responsabilidade nisso. Que a escola, ela tinha que mediar esse processo. Por quê? Porque fazia parte ali do pedagógico, da parte educacional da turma, né? Que estava já fazendo com que essa menina que amava ir para a escola não quisesse mais estudar. Então, a gente conversou, ela depois conversou com a escola, né, teve uma atitude muito positiva, ouviu, colocou em prática as orientações e as coisas melhoraram. Agora, é claro que volta e meia elas entram em choque. Por quê? Porque a cabecinha delas são diferentes, as cabecinhas delas estão em nível de desenvolvimento, de maturidade diferente. Então é claro que vai ter momentos que a minha paciente vai querer brincar de boneca, elas não vão querer. Que elas vão estar falando do menininho, né, na hora do recreio, e a minha paciente não vai estar nem observando isso, não vai estar nem percebendo o que elas estão falando, não vai estar nem entendendo o que está sendo dito. Isso pode acontecer, mas ela vai sendo trabalhada no consultório comigo, habilidades para lidar com essas situações e não sofrer por tudo, e a escola também percebendo, né, os momentos de conflito, saber mediar e resolver o problema para que elas não percam a amizade, que já vinha de muitos anos. Entende? Então, era uma paciente que até então, né, ela nunca tinha apresentado problemas nessa parte de habilidade social, de relacionamento, mas que num determinado momento, porque mudou a demanda, mudou o contexto, ela começou a apresentar essa dificuldade. E se a escola não tivesse feito um trabalho com essas meninas e com a minha paciente, a gente não teria tido o sucesso que a gente teve, né? Ou pelo menos ia demorar mais, tá? Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Que cada criança com TDAH vai demandar da escola uma resposta diferente. Então, não dá para eu dizer assim, Juliana, TDAH tem direito a monitor? TDAH tem direito a professor de apoio? Depende. Depende, né? A lei, ela não é específica, ela não diz lá especificamente que TDAH tem direito a um professor de apoio. Não tá lá especificamente na lei. Mas tá na lei que a escola tem que oferecer para a criança todo o suporte pedagógico que a criança precisa para aprender. E todo o suporte pedagógico que a criança precisa para aprender pode ser um professor de apoio, se a criança precisar. Então, toda criança vai precisar de professor de apoio? Não. Não.
Os meus pacientes, por exemplo, nenhum deles tem professor de apoio. E nenhum deles precisa de professor de apoio. Agora, tem paciente meu que vai precisar de professor particular, né? Que vai estar ali sentando com ele, ajudando a organizar a semana dele, organizar as atividades, né? Trabalhando alguns conteúdos que ele está em defasagem de conteúdo. Depende. Tem paciente meu que não precisa. Então, cada caso é um caso. E a escola deve dar a resposta educativa específica de cada caso. Por isso que é tão difícil o processo de inclusão. Porque se fosse só seguir uma regra, seria fácil. Eu pegaria um documento, escreveria, faça isso, faça aquilo outro, mandaria para a escola ia fazer e tudo ia ficar mil maravilhas. Mas não é assim, né? Não é assim. Eu posso orientar a escola a fazer prova oral com o meu aluno com TDAH e isso ser ruim para ele. Apesar de ser uma orientação geral que a gente dá para crianças com TDAH. Eu posso orientar que meu aluno com TDAH faça prova em sala separada e isso ser ruim para o meu aluno. Porque esse meu aluno especificamente não se adapta a sair do ambiente da sala. Ele tem toda uma questão emocional ali, tem toda uma questão relacional da turma que atrapalha ele sair da sala e fazer uma prova numa sala separada. Para ele vai ficar mais perdido nesse ambiente do que se ele tiver dentro da sala de aula com todo mundo. Então, cada caso é um caso. Existem regras, né, básicas, existem orientações básicas que a gente dá, mas a gente tem que personalizar cada orientação de acordo com cada paciente, com cada aluno, melhor dizendo, tá? Perguntas, pessoal? Hoje a gente está falando mais desse panorama, né, das dificuldades, dos desafios, para a gente poder entrar nas próximas lives como a gente pode lidar com isso, né? Mas primeiro a gente tem que entender que isso é uma realidade, né? É muito comum crianças com TDAH saberem o conteúdo e não conseguirem ter uma boa performance nas provas. Isso frustra muito a criança, isso frustra a família, né? Estudei com ele, ele sabia tudo na ponta da língua, mas na hora que ele foi fazer a prova, tirou nota baixa. Então, assim, o TDAH, ele é um transtorno que afeta a performance da pessoa. E o que é uma performance? É o como a gente faz. Então, o TDAH nem sempre, ou na maioria das vezes, não está relacionado ao que a criança vai fazer, mas o como ela faz. Então, muitas vezes, ela sabe o que ela tem que fazer, mas ela não sabe como fazer. Ou ela se perde no como fazer, no passo a passo do como fazer. Então, às vezes, ela sabe o conteúdo todo, mas na hora da prova, o como fazer a prova, como se organizar no tempo, como se organizar no seu pensamento para colocar as respostas, esse processo ela se perde e aí ela não consegue fazer uma boa prova. Entende? Então, o TDAH ele tem muito mais dificuldade no como ele vai realizar, na performance dele, do que no que. Né? Às vezes o que ele sabe, na maioria das vezes ele até sabe o que ele tem que fazer, mas o como ele vai fazer, como ele vai colocar em prática, ou ele não sabe, ou ele sabe, mas se perde na hora de fazer, que é muito comum, tá? Se enrola, se perde, se desorganiza. E a questão do TDAH, ela é tão séria, né? A questão do TDAH na escola, que muitas pessoas acreditam que o TDAH é um transtorno de aprendizagem. E não é, né? Eu já tive paciente meu que eu fiz avaliação de TDAH e encaminhei pro médico, né? Para fechar o diagnóstico, e o médico disse que ele não tinha TDAH não, porque ele não tinha dificuldade na escola. Médico. Você imagina, né? Então, assim, muitas pessoas acham que TDAH é problema de escola, e não é. Não é. A escola é afetada? Sim, né? Porque a criança passa a maior parte do tempo da vida dela dentro do ambiente escolar. E a escola vai exigir dela não só
toda a parte de aprendizado, né, cognitivo dos conteúdos, mas também toda a parte de habilidades sociais para lidar com crianças menores, crianças da mesma idade, crianças maiores, adultos, né? E também a questão do gerenciamento de emoções, controle de impulso, né? Controle aí do próprio comportamento. Então, tudo isso a escola vai exigir da criança. E quando ela tem dificuldade nessas áreas, que é o caso do TDAH, ela vai apresentar essa dificuldade na escola, tá? Ó, a Patrícia tá falando, essa é minha filha, também é autista nível 1 e às vezes a gente fica confusa se é o TDAH ou o autismo. Patrícia, essa confusão é extremamente normal, tá? Você é mãe, não tem obrigação de ter esse conhecimento técnico. Os profissionais já têm dificuldade de dar diagnóstico quando você tem o autismo nível 1, né, e TDAH, porque o comportamento que a gente pode estar dizendo que é TDAH pode ser do próprio autismo. Então, às vezes, você tem uma criança autista com hiperatividade e ela não tem TDAH. Entendeu? Então, assim, esse diagnóstico já é difícil para quem é especialista na área, para quem é profissional da área. Você imagina para quem é uma mãe que não tem esse conhecimento especializado conseguir diferenciar. Agora, no seu dia a dia, não faz diferença se é o TDAH, se é do autismo. O que vai fazer diferença é que a criança está apresentando aquele comportamento. Por estar apresentando aquele comportamento, precisa de uma intervenção sua, uma estratégia sua, tá? Porque, isso aqui é autismo, não, isso aqui é TDAH. Não tem por que você diferenciar isso, porque realmente não é fácil, né? Eles se misturam muito e até o diagnóstico pode confundir a gente, né? Pode confundir. Principalmente quando o TDAH tem dificuldade nas habilidades sociais, né? Pode confundir também, tá bom? Então, vamos ver se alguém tem mais alguma pergunta, a gente já vai caminhando para o final, mas eu já quero deixar o convite para vocês para a próxima quarta-feira, dia 25, às 19 horas, aqui no Instagram. A gente vai fazer a segunda live dessa série, né, do contexto escolar no TDAH, e a gente vai falar sobre os direitos, né, os direitos do TDAH na escola. A gente vai falar de todas, não é uma só, todas as leis, né, federais. Não vou entrar aqui em lei estadual, municipal, porque cada estado tem sua legislação, cada município também, mas todas as leis federais que garantem o direito da criança com TDAH ter, né, uma inclusão dentro da sala de aula e na escola, não só na sala, mas na escola, tá? A gente vai falar de todas elas, então a gente vai falar de todos os direitos, o que é direito, o que não é direito, o que a criança, o que a gente pode cobrar da escola, o que a gente não pode. A gente vai falar tudo isso na próxima quarta-feira, às 19 horas. Ó, Patrícia falou, muito obrigada, às vezes me cobrando, mas isso aí acontece, não tem jeito, né? A cobrança, ela vem, tá? Eu só tô sinalizando para você que você não precisa se cobrar, fazer essa diferenciação, tá bom? Primeiro porque você não é especialista e não tem necessidade de fazer essa diferenciação. Na prática, isso não muda nada. Se essa criança está hiperativa por causa do TDAH ou por causa do autismo, entendeu? O fato é que ela está hiperativa. E o que a gente vai fazer? Então, é mais ou menos por aí, tá? Você já tem os 2 diagnósticos, então vamos trabalhar isso aí, tá? Então, vamos lá. Então, dia 25, 19 horas, a gente vai estar aqui novamente. A gente vai falar sobre os direitos da criança com TDAH na escola. E depois, no dia 30, eu vou colocar aqui no Instagram para vocês, tá? Mas tô só adiantando. Depois, no dia 30, a gente vai ter a outra live. Aí sim, gente, a live do dia 30, a gente vai falar sobre algumas orientações básicas que vão ajudar na inclusão da criança com TDAH na escola. Então, se você conhece alguma professora, né? Olha, conheço uma professora que trabalha em escola, minha irmã é professora, minha prima é professora,
Ou eu conheço a professora que vai dar aula para o meu filho esse ano, ou a professora que deu aula para o meu filho ano passado. Convida professores que você conhece para estar aqui com a gente no dia 30. No dia 30 não, no dia 25, que a gente vai falar da lei, porque as escolas precisam saber. A lei fez 1 ano em novembro, a lei do TDAH, e muitas escolas não sabem que ela existe, tá? Não sabem que ela existe. Só para vocês terem uma noção, eu trabalho com TDAH já há bastante tempo. Trabalho com inclusão há mais de 20 anos, trabalho com TDAH há muito tempo. E eu descobri semana passada uma lei no estado do Rio de Janeiro, de 2016, de TDAH, que eu não sabia que existia. E uma outra de 2022, que eu não sabia que existia. Então, a gente realmente, às vezes, não sabe, não é porque não sabe, é porque não teve acesso, né? Então, se você conhece alguma professora, dona de escola, orientadora, psicopedagoga, psicóloga, né? Que você conheça, convida para a live de quarta-feira, que a gente vai falar sobre os direitos, sobre as leis que garantem a inclusão do TDAH na escola. E no dia 30 a gente vai falar sobre as orientações básicas para a inclusão da criança na sala de aula. E aí, claro, né, professor que estiver aqui vai poder aprender com a gente, tá bom? Ó, um beijo para vocês. Essa live vai ficar gravada, tanto aqui no Instagram, quanto lá no meu canal do YouTube, Juliana Deodato. Então, se você preferir assistir por lá, eu prefiro assistir no YouTube, porque eu posso parar, voltar, adiantar, né? Aqui no Instagram, para assistir depois, você tem que assistir tudo de uma vez, porque você não tem como parar, não dá para dar pause. Mas lá no YouTube, não. Você pode assistir mais vezes, parar, voltar, né? E também pode compartilhar com alguém que você conhece, tá? Então, um beijão para todas. E acompanhe as postagens durante a semana que a gente vai continuar falando sobre TDAH e escola. Beijão, pessoal. Tchau, tchau.